Pai querido, Deus abençoe. Bom dia. Bom dia para nós aí. Seguimos aí no nosso propósito de leitura aí do Mapa do Viajante, esses 365 dias. Hoje, o dia 5, leitura de Gênesis, do capítulo 13 até o 15, e Mateus, do 5 até o 26. Então, nós finalizamos, o Gênesis 12 com a informação de que Abrão havia fugido. Abrão havia mentido sobremaneira a respeito da sua esposa, com receio. Faraó veio tomá-la por mulher, mas logo depois o Senhor de uma forma mostrou a Faraó e punindo com grandes pragas, e após isso chamou ele aí Abrão, restituiu sua esposa e tudo que ele possuía ali. Foi entregue presentes ele no começo por conta dele ser cunhado, e aí ele permanece com isso, com esses presentes. Então, se ele já possuía, um poder aquisitivo alto, já possuía bens, ele ficou a possuir mais ainda. E aí no capítulo de número 13, você vai ver aí, saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, Sarai, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Então, como eu falei, ele era muito rico, ele possuía muito gado, muito ouro, muita prata. E aí, na sua jornada, ele vai até o lugar onde ele havia construído um altar. Esse altar que nós vimos lá no capítulo de número 12, ele retorna, verso de número ali 8, em que ele havia construído um altar. Ele retorna, ele regressa a esse local e ele vai ali fazer sacrifício a Deus. Então ele invocou o nome do Senhor, e fala que com ele ali estava Ló, e Ló também possuía muitos rebanhos. Porém, verso 6, ele fala que a terra não podia sustentá-los. Como eu falei, se ele já possuía muitos bens, o negócio ficou fora da normalidade, após ele ter sido ali presenteado através da vida de Faraó. Então, já não tinha mais espaço, já não tinha mais lugar. Pastagem ali, provavelmente limitada, porque a gente sabe que essa região não é muito... Tem, sim, pastagem, mas um pouco menor do que nós temos aqui, abundância de recursos naturais. Então, o recurso, a pastagem, era limitada naquela área ali. Fora que a gente tinha outras tribos aí, A palavra fala no verso 7, a tribo dos cananeus e os ferezeus, E a terra ela era habitada por outros povos, então ainda tinha esse agravante. Além de serem muitos animais, eles também possuíam outros povos ali que ali moravam. Então, começou a ter uma insatisfação aí entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão, a ponto em que eles entraram ali em contenda e eles optaram, como eram parentes ali próximos a Abraão, em um gesto aí de maturidade, ele e confiança aí com seu sobrinho, ele fala assim: olha, vou te dar o benefício da primeira escolha, você pode escolher o local que você quer, e
Ló, ele fala que ele levanta os olhos, verso 10, ali viu a campina do Jordão e aquela região era muito próspera, muito bonita, né? Era bem regada. E aí, a prosperidade fala que ela vinha do jardim do Éden, né? É um resquício aí dessa região, né? Destruir como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Era um resquício. E aí Ló, impressionado aí com os olhos naturais, né? Os olhos carnais, ele segue para uma cidade que pareceu bem para ele, conforme os seus olhos, que a gente sabe que lá na frente vai proceder a queda, né? Em Sodoma, que é a cidade a qual ele havia escolhido, a gente sabe que não teve mas a gente vai estudar isso mais à frente, né? Então, a palavra fala, a terra de Canaã é prometida a Abrão. Verso 14, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul e para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Então aí, mais uma vez, Deus enfatiza a promessa que ele tinha com Abrão, né? Primeiramente aí, manda ele contar, fala que ele engrandecerá a sua parentela no capítulo de número 12. E aqui ele fala, você pode contar o pó da terra? Não. Então assim vai ser a sua descendência. E fala para ele, ó, você segue diante dessa terra. Vá caminhando, não desanima não. E aí fala que mais uma vez ele pega a sua tenda e vai habitar ali na cidade nos montes de Manri, né? Ele vai habitar. Então aí as escrituras mostram que a promessa foi cumprida na vida de Abrão. Uma terra que ele haveria de escolher, uma terra separada por Deus. Contudo, essa promessa foi apontada para Cristo, os verdadeiros descendentes de Abraão, né? Foram muitos, realmente. Como eu falei, né? O ide, multiplicai-vos, foi cumprida, a descendência se estendeu, eram muito numerosos, né? Então, o capítulo de número 14 agora, nós seguimos. A palavra fala para nós, sucedeu naquele tempo que Amrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, e Quedorloemer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admar, contra Semebel, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá. Então, vou pegar a minha cola, que é mais fácil, que é a que está um pouco confuso. Então, 12 anos serviram Aqui são a guerra entre os reis. O que aconteceu aqui? Aqui houve uma guerra, 5 reis contra 4 reis. Um período aí de guerra de 5 reis contra 4 reis. Esses primeiros reis aí, a qual nós vimos, né, o rei de Amrafel, rei de Sinar, Arioquel, rei de Elezar, Querdomeu, rei de
Elion de Elão, perdão, e Tidal, rei de Goim. Esses 4 reis. Era uma confederação aí formada por reis. E depois a segunda confederação formada aí, que você está lendo no versos 2, Bera, rei de Sodoma, Bisa, rei de Gomorra, Sinabel, rei de Admá, e perdi aqui onde eu estava. Rei de Admá, Semeber, rei de Zeboim, contra o rei Todos esses reis se juntaram uns contra os outros. O capítulo aí, eu li primeiro a primeira confederação e a segunda confederação. Então foram 5 reis contra 4 reis. Todos eles aí, versículo de número 14, do 1 ao 3, fala que eles se juntaram aí no vale de Sidim. Eles estavam ali no vale de Sidim e eles se levantaram. Se levantaram em batalha uns contra os outros ali. Verso de número 9. 4 reis contra 5 reis. Então ali um rei contra o outro. Esse modelo de batalha era muito comum naquela época, né? Vindo que os reis, eles tinham algumas ações militares, eles querendo ter mais poder uns contra os outros, eles faziam alianças com outros povos, com o objetivo aí de conquistarem outras cidades, né? Porque afinal de contas, quem tinha território, quem possuía pastagens, possuía recursos hídricos, eram considerados as pessoas com mais riquezas, né? Não adianta você ter muitas pessoas, mas se você não tem alimento. Então, além disso, né, eles tinham também a intenção de, às vezes, conquistar outros povos para adquirir recursos financeiros. Guerriei e venci. Vou tirar vocês aí, vocês vão ser meus escravos. Não. Eles, conquistando esses povos, eles queriam que eles pagassem impostos, tributos. Com isso, né, quem possuía mais mais território, aí era mais rico, de fato. Então, aí, essa região aí que você tá vendo, que nós estamos lendo, ela corresponde aí à Mesopotâmia, né? Ali próximo do Mar Morto, essa região do Sidim. Então ali eles se rebelaram uns contra os outros. Após 12 anos aí em que eles estavam sendo dominados pelo rei Kedorlaomer, que é o rei aí de destaque, né? O texto ele mostra isso. Então, esses 5 reis da região do Mar Morto, eles acabaram sendo derrotados pelos outros 4 reis, liderados por Kedorlaomer. Então, os 4 reis, eles vencem. Deixa eu ver aqui. Então, os 4 reis mencionados ali no comecinho da Bíblia, que é o rei da Bíblia, do capítulo, verso de número 14, eles foram os vencedores da guerra. Interessante, né? Só que aí o texto, ele fala, né, que nesse calor aí da batalha, antes disso,
houve aí um que foi levado por que ele foi levado? Por que Ló era levado? Como eu falei, né? Um povo queria conquistar o outro com o intuito de adquirir recursos, adquirir território. Então, eles saqueavam as cidades, eles roubavam mesmo a terra que havia sido perdedora da batalha. E aí Ló, que estava lá em Sodoma, acabou sendo aí levado, né, cativo, né, separado de Ló, já havia seguido com a sua vida, né, separadamente, o que demonstra que, de fato, a sua escolha foi ruim, né? Ele, com a derrota de Sodoma, ele acabou ele foi levado aí como despojo de guerra. E aí, Abrão, ele recebe a notícia, porque havia um que o conhecia e vai avisar aí Abrão. E aí fala verso 14, ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, a os perseguir até Dan. Gente, se eram 5 reis contra 4, eram reinados, eram povos muito numerosos. Como que 318 homens vão conseguir aí vencer 4 reis, 4 reinados que haviam sido vencedores? Que mostra como que Deus era com a vida de Abrão. Ele consegue aí ferir aí ao povo que havia vencido, né, a batalha, e recuperar aí a seu sobrinho Ló. E em agradecimento a isso, ele vai fazer ali, peraí que eu me perdi. Em agradecimento a isso, Abrão, ele vai até a Melquisedeque, que era o sacerdote de Salém, que Salém vem a ser mais à frente a cidade de Jerusalém. Então, é um dos primeiros nomes aí de Jerusalém, que é Salém, e ele vai de encontro o sacerdote Melquisedeque, e ali ele agradece a Deus. Bendito seja os céus e a terra. Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Então eu juro, nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correria de sandália, para que não digas que eu enriqueci Abrão. Nada quero para mim, senão os rapazes. Então, olha só, quando ele vai de encontro ao rei Quedorlaomer e aos outros reis que estavam com eles, Melquisedeque vem de encontro a ele que era sacerdote, ele que professava a mesma fé, ele o cumprimenta aí, reconhece que ele é servo do Deus Altíssimo, e Abrão fala com ele: só o que eu quero é o meu sobrinho, é a única coisa que eu quero, mais nada, é só isso que eu quero. E aí o sobrinho é devolvido a Abrão. Verso de número 14 vai dizer assim, ó: depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão nessa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão serão sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer.
Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e a um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. E isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, após esse episódio aí, o rei Melquisedeque com Abrão, a gente tem aí, peraí, deixa eu mudar minha cola aqui. A gente tem aí Deus, mais uma vez, prometendo um filho a Abrão, mostrando para ele que não é o seu servo Eliezer que vai ser o descendente. Não vai ser aquele que vai vir de ti. De ti vai vir um herdeiro. Da tua descendência vai vir o herdeiro. E aí ele fala, verso 5, olha para os céus, conta as estrelas do céu. Você pode contar as estrelas? As estrelas são muitas, muito numerosas. Conta as estrelas dos céus. Você pode contar? Não, a gente não pode contar. São muitas. E ele fala, assim será a sua descendência. Fala, hoje é fácil a gente falar isso, mas imagina Abrão lá, parado no deserto. Olha para um lado, olha para o outro, é só terra, é só terra. Ele e a sua família, ele ali morando com dificuldade, em tendas. Mesmo ricos, mesmo possuindo muito gado, muitas coisas, eles de fato tinham a dúvida, né? Então ele certas vezes questionava a Deus, perguntava: como é que pode? Tô com essa idade avançada e você fica dizendo para mim que eu vou ter uma grande nação? Como é que pode isso? Então, tenha fé, Abrão. E ele se revela aí um homem de fé, ele continua crendo que ele teria um filho. Dá umas questionadas? Dá umas questionadas. Dá umas duvidadas? Dá umas duvidadas, assim como todos nós, né? Nem sempre a gente somos pessoas de fé, nós somos pessoas de fé, mas há um momento em que nós questionamos, nós duvidamos, mas é importante sempre se voltar a Cristo, sempre se voltar a Deus. Por conta disso, Abraão, ele está na galeria dos heróis da fé lá em Hebreus, né? Ele é tido aí como alguém que creu na herança do Senhor, mesmo que por sinal ali parecia muito difícil, mas ele continuou acreditando, ele continuou crendo. E ali Abrão ele faz um sacrifício ao Senhor. O próprio Deus vai a ele e fala: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus. Então, se eu te protegi lá, eu te guardei, você acha que eu não vou fazer isso? E aí, como que eu vou saber que eu possuía? E ali ele pede para que ele faça um sacrifício a Deus. O próprio Deus, né? Fala: olha, então vou me mostrar agora contigo. Eu vou firmar essa aliança contigo. Então, eles fazem essa espécie de cerimônia ali, no pôr do sol, ao cair do pôr do sol. Verso de número 12. Abrão, ele vai fazer um sacrifício. Então, ele pega, versículo de número 9, uma ovelha, uma cabra, um cordeiro,
e uma rolinha e um pombinho. Então, 5 animais aí, daqueles animais que nós vimos, que são limpos. E ele vai fazer um sacrifício com eles, né? Faz um sacrifício com eles, e no verso de número 13 vai dizer: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina, será nômade na terra alheia e será conduzida à escravidão. Deus falando diretamente com Abraão. Foi afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a gente. A que tens de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais, em paz serás sepultado em ditosa velhice. Então, quem é que é essa geração que vai ser peregrina na terra, vai ser conduzida à escravidão e será afligida por 40 anos? O povo de Deus, o povo hebreu, no período aí em que eles estavam sendo escravos de Faraó. Então, se refere a esse período, né? Essa passagem em que o povo ali se tornou escravo de Faraó. Faz menção a esse período em que eles estiveram ali 40 anos no deserto. Depois o Senhor ficou um período sem falar com eles, mas de fato eles iriam possuir a terra, eles iriam conhecer a terra prometida. E aí ele ainda promete que, tu irás para os teus pais em paz, serás sepultados em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu aqui a medida da iniquidade dos amorreus. Então, aqui Deus ainda fala para ele: olha, Abraão, claramente você vai seguir a terra de Canaã, a promessa que Deus deu a ele, ela vai se cumprir. Você não vai ficar aqui vivendo essa dificuldade aqui na terra dos cananeus. Não vai viver a perversidade, pelo contrário, você vai vencer. A palavra fala além das escrituras. Ela vai registrar que os amorreus, eles eram os povos que pertenciam ali a Canaã, mas que Deus o entregaria aquela terra, aquele lugar. Verso de número 17 diz assim: e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o queneu, o quenezeu, o cadmoeu, o eteu, o ferezeu, o refaíns, o amorreu, o cananeu e o girgaseu. Então, aí esse ritual envolvendo aí esses animais, ele foi confirmado com o fogo que desceu do céu, que consumiu ali toda aquela oferenda. Então, o Senhor se mostrou ali diante daquele altar. Fogo, ele simboliza a presença de Deus, né? Fogo, a gente vai ver outras passagens bíblicas que, tanto ali com o profeta Elias, com Baal ali, com os 400 adoradores de Baal, quando ele faz o sacrifício, ele fala: aquele Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Então, fogo simboliza a presença de Deus. Então, mostra que Deus ali era fiel, realmente estava com ele. Ele não estava sozinho. Então, Deus honra a aliança. Honra a aliança com Abrão. E
assim é terminada ali a passagem, verso de números de 15, acerca dos limites ali geográficos e de etnias, acerca de que Deus prometeu ali aos herdeiros de Abraão. Assim a gente finaliza o Gênesis e seguimos para o Mateus, capítulo de número 5, o verso de 1 ao 26. Então, Mateus, capítulo 5, do 1 ao 26, a palavra vai nos dizer assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Então aqui você vai ver que realmente o ministério de Jesus ele estava em ascensão. Por quê? Porque as pessoas o seguiam, as pessoas o acompanhavam. Havia uma grande massa de pessoas que queriam estar próximo de Jesus, eles queriam ver a tua palavra, e a gente vê isso nos ministérios, né? Os ministérios que são grandes, que tem muitas pessoas, não é só pela quantidade de pessoas, mas se você tem várias pessoas que acompanham um pregador em si, acompanham alguém que leva a palavra, mostra que essa pessoa tem crédito, né? Essa pessoa fala algo que os corações eles estão ansiando por essa palavra, né? Realmente ter uma palavra boa, vinda diretamente de Deus. E assim era Jesus aí no sermão da montanha, né? Ou o sermão do monte, assim como você queira colocar. E aí fala que ele assentava-se e as multidões o acompanhavam. Então, provavelmente, eles estavam num local em que fosse alto, né? E as pessoas estavam sentadas à volta, ou talvez ele numa colina, numa montanha, de uma maneira em que a multidão ali pudesse seguir e ouvir aí os seus ensinamentos. Os 12 estavam com ele, mas aí a massa de pessoas, né, também os acompanhava, né? A gente sabe que talvez todo tipo de pessoa, né, ali querendo também saber o que está acontecendo, por que esse monte de gente está aí? Mas o fato é que ele ensinava, instruía, ele pregava ali através das parábolas, porque era mais fácil de se entender, de se compreender. E provavelmente o ensino dele não era algo fácil, ou aqui a gente vê resumido, mas provavelmente talvez ditava ali de horas ensinando, e por isso sentado, né? Senão talvez estivesse de pé, se ele estivesse numa sinagoga, mas devia ser num lugar mais informal, por conta dele estar sentado. E aí fala no sermão que ele prega de maneira ali diferente. Ele fala do ministério terreno de Jesus. Ele abre a boca, começa a ensinar e fala ali das bem-aventuranças, as bem-aventuranças de Jesus. Ensina sobre o reino, não, como eu falei, não sobre o reino dos céus, mas sobre o reino terreno. E ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, ou humildes de espírito, não sei como a sua versão está, porque deles é o reino dos céus. Então aí quando ele fala pobres, ele não quer dizer, antes disso, né, ele fala bem-aventurados. A palavra bem-aventurados quer dizer mais do que feliz, né, benditos, abençoados, louvados, são aqueles que, peraí que eu vou marcar aqui, porque eu tô toda hora me perdendo. Os humildes, né? Os humildes de espírito, que pode ter
escandalizado, né? Alguns ali, como assim? Tá falando do reino dos céus, mas está falando de pobreza? Que história é essa daí? Não está batendo uma coisa com a outra. Mas ele fala assim na questão de humildade, né? Os pobres no sentido de ser humilde. A minha Bíblia, ela fala humilde, no sentido de entender a necessidade dos outras pessoas, reconhecer o reino de Deus, reconhecer a presença de Deus. Fala que eles herdarão o reino dos céus. Então, você sendo humilde, você não sendo pobre no sentido de financeiro, eu tenho que não adquirir riquezas, não, mas aquele que reconhece a soberania de Deus, esses herdarão o reino dos céus. Já no versículo de número 4, ele fala, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, né? Então, quando a gente chora, a gente está no momento aí pedindo perdão a Deus, a gente está se derramando diante dele, a gente está reconhecendo quem ele é na nossa vida. E o sentido de chorar como fala aquele versículo, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente pode chorar, mas o Senhor, ele nos consolará. Ele nos consolará cada um de nós. Então, se você um dia aí chorou na presença de Deus aí pelos seus pecados, se você se arrependeu diante dele, a ele vale se humilhar, somente a ele, você vai ser consolado, isso é a certeza. O versículo de número 5 fala, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Mas manso, como assim manso? Manso, ruim de trampo? Não. Aqui manso no sentido de ser uma pessoa gentil, de ser uma pessoa calma, de ser uma pessoa tardia em irar, uma pessoa que tem aí o domínio próprio, uma pessoa que não tem um espírito vingativo, né? Então, essa pessoa mansa, essa pessoa que não é difícil de lidar, uma pessoa calma, branda, não é agressiva, essa pessoa que não é dura, não é tirânica, essa daí, ela vai herdar o reino dos céus, ela vai herdar. Quando fala herdar, fala no sentido da terra prometida, né? A terra de Canaã, a qual o povo que a gente acabou de ler lá, Abrão estava seguindo, né? A caminho desse local, terra de Canaã. E o verso de número 6 fala assim, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Justiça, né? Às vezes a gente sofre muitas injustiças e a gente quer cobrar com a nossa própria força, com o nosso próprio braço. A gente quer fazer com a nossa vontade. E aí a palavra fala que o desejo de vingança, né, não somos nós que vamos. A justiça vem do Senhor. Entrega no Senhor, confia nele e o mais ele fará. A satisfação plena da justiça vai vir de Deus. Entrega na mão do Senhor. Você vai ser justificado pelo Pai. O verso de número 7 fala assim, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, misericórdia fala aqui no sentido do amor que ele entregou por nós, né? O próprio Jesus fez um grande sacrifício aí de misericórdia a cada um de nós, ele se entregou numa cruz, ele nos perdoou. E bem-aventurado aqueles que também têm misericórdia para com as demais pessoas, né? Ele continua dando provas aí do amor por cada um de nós através do seu Filho que morreu por nós. A misericórdia é maior. Então, se você tiver misericórdia com os demais, assim como ele teve para conosco,
você vai alcançar a graça do Senhor. Versículo número 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpos no sentido de quê? No sentido de santificação, no sentido de verdade, no sentido de remidos, de purificados de iniquidade, de ingenuidade. Então, essas pessoas, elas terão a proximidade com Deus. O versículo de número 9 diz assim: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Todo homem aí que tem paz, o homem que quer paz, não quer guerra com ninguém, um homem pacificador, um homem aí que leva essa mensagem de paz para o mundo, não quer oprimir a ninguém, mostra bem claro, né, as qualidades daqueles que herdarão o reino dos céus, né? Falou aí a respeito dos mansos, falou a respeito dos misericordiosos, daqueles que têm um coração limpo, e aqui ele fala daqueles que terão paz, né? O próprio Deus é o príncipe da paz, né? Faz alusão aí a esse texto. Se ele é o príncipe da paz, nós, como co-herdeiros com ele, nós também temos que buscar ser pacificadores. Não ficar querendo botar pilha para as pessoas ficarem brigando por aí fora. Não, não. Nós temos que ser pacificadores, nós temos que ter o caráter de Cristo. Verso de número 10 diz: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurado aquele que, bem-aventurado mais do que feliz, porque ele será o reino dos céus. Tem como ser feliz por ser perseguido? Será? Complicado, né? Mas aí a palavra fala que aqueles que foram perseguidos por conta da palavra, por conta do que pregam o evangelho, por conta das experiências que têm com Deus, por conta das vivências, porque são profetas, porque são pessoas que se colocam na brecha, porque são pessoas que realmente carregam a bandeira do evangelho. Essas pessoas serão chamados filhos de Deus, pelo próprio Deus. Versículo de número 10. Bem-aventurados eu li, perseguidos. 11. Bem-aventurados sois por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Assim, pois, perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, se os próprios profetas foram separados por Deus, fizeram sinais, prodígios e maravilhas por causa de Cristo, nós que formos aí injustiçados de alguma maneira por conta do evangelho, for levantado algum falso contra nós, algum estilo de oposição, a palavra ela nos garante que haverá galardão para nós, para aqueles que foram injustiçados por conta da palavra de Deus, que foram injuriados e perseguidos, e contra nós for fazer todo o mal. Haverá galardão para estes. Verso de número 13 diz assim: vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhes restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Então nós, o versículo de número 14 também fala: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador a alumia,
a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, bem-aventurados, né? Aqueles que são referência para os demais, aqueles que são espelho para outras pessoas. Nós, como sal da terra e luz no mundo, o sal, ele é puro, ele conserva o sabor, ele mantém aí a integridade dos ingredientes, né? Então, é necessário que os seguidores de Cristo aí, eles sejam salgados, eles tenham gosto, eles tenham um diferencial dos demais. Não pode ser comparado aí a todo mundo. Ele tem que ter sabor. E aí eu te pergunto, como que eu posso ser salgado de novo se de repente eu perdi o sabor? Os versículos, eles têm uma resposta para essa pergunta, né? Nós podemos cumprir esse fundamento, nos mantendo na virtude da palavra. O verso 14 aí fala sobre nós sermos a luz do mundo, a verdadeira luz, termos pureza, sairmos dessa imundícia. A luz ali, a candeia, ela tinha que estar no lugar alto, a luz, ela brilha, a luz, ela não pode estar escondida, a lamparina, para poder iluminar, ela tem que ter óleo, ela tem que ter presença de Deus, ela tem que estar aí, colocada em lugar alto para iluminar. Então, eu e você, nós temos que ser levantados, temos que resplandecer a glória de Deus, né? Como fala o verso de número 16, nós temos que ser luz, nós temos que ser sal para influenciar o ambiente, nós temos que ser luz para ser usado de maneira correta aí, não para engrandecer a nós mesmos, mas para glorificar ao Pai. Nós temos que ser essa luz do mundo, essa luz, a luz que não glorifica nós mesmos, mas glorifica a vontade do Pai. Através do quê? Através das boas obras, através daquilo que nós fazemos. Eu falo sempre que nós somos a Bíblia que o mundo lê. São as nossas ações, o nosso testemunho, não somente as nossas palavras, mas os nossos atos que pregam, para sermos referência aí num mundo em que o pecado eles aumentam, né? Ele tem aumentado. E aí continua, o verso 17, diz assim: não penseis que vim revogar a lei aos profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará a lei até que se cumpra. Aqui faz uma alusão ali aos fariseus que a gente comentou no Mateus capítulo de número 2, né? Porque os fariseus, eles tinham esse hábito de dizer que estavam seguindo a lei, porque eles decoravam a Torá, eles sabiam os versículos de cor, mas de nada adiantava se você sabe a lei de cor, mas não a segue de cor. Então, é necessário cumprir também a lei de cor. Todas o Antigo Testamento aí, ele faz alusão também ao Messias. Então, a lei, ela há de se cumprir. É necessário também cumprir a vontade de Deus, cumprir os mandamentos, cumprir os requisitos, cumprir as exigências, para que nós venhamos alcançar a salvação. Você não pode se omitir a lei. É só esse pedaço que serve para mim. Esse outro já não é. Não. A gente tem que seguir à risca a lei do Senhor. O ensino, a verdade, o reino, senão não faz sentido, né? Quando Jesus vem, ele é a graça da misericórdia, mas em momento nenhum ele aboliu a lei. A lei permaneceu. Nenhum tio da lei ela pode deixar de ser seguida. Os 10 mandamentos continuam valendo. O verbo se fez carne e habitou entre nós, porém é necessário o cumprimento da lei, cumprimento de todas
as referências do Antigo Testamento. Jesus, ele não as anula, pelo contrário, né? É mais complicado, porque agora 70 vezes 7 é a cota de perdões diários a qual você tem que ter. Agora você não é mais olho por olho, dente por dente, mas se alguém te acerta a face, você tem que dar a outra. Então, eu falo que com a graça é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais embaixo a coisa. O verso de número 18 diz assim: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, já li, nem um tio, nem um i. Então, os ensinamentos de Deus, eles vêm a dar continuidade, as escrituras vêm a dar continuidade ao Pentateuco, que são os 5 primeiros, Gênesis, Levítico e Deuteronômio. E aí ele fala, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem. 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Volto a falar aí do que eu falei com vocês, da questão dos fariseus, né, questionando a questão de viver, de fato, o evangelho. As obras, elas falam por si. Não é só pelo ensinamento, não é só pelo falar, é pelo viver. Não é só pelo impor, é por realmente as pessoas verem algo nas nossas vidas, né, em distinção da vontade do Pai. Então, é necessário isso, que as pessoas enxerguem isso nas nossas vidas. Enxerguem os ensinamentos, enxerguem aí Jesus, né, que ele resplandeça através das nossas vidas. 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, sujeito a julgamento. A quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento ao do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Se jamais os trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares do que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro conciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em contato, sem demora, com o teu, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao ofício da justiça, e serás recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Então aqui Jesus faz menção ao Pai Nosso, né? A gente ainda não chegou nele, né? Mas perdoai as vossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então é necessário perdoar para você receber perdão. É necessário aí, olha como é que ele fala, né? Se você, porque eles se ligavam muito à lei antiga, olho por olho, dente por dente, mas aí ele fala, se você guardar aí mágoa do seu irmão, se você aí tiver um pré-julgamento contra ele, você pode vir ao inferno, você pode perder a sua salvação, se você não perdoar os seus irmãos. Se você vier a fazer oferenda, ali no verso de número 24, fala que se você for fazer a oferta no altar e você não tiver perdoado o seu irmão, volta lá, se reconcilia com ele, depois vai fazer a sua oferta, para que o Senhor possa recebê-la. Então você não pode de maneira nenhuma guardar raiva, você não pode de maneira nenhuma fazer um pré-julgamento
contra as demais pessoas, né? Você não pode difamar nenhum tipo, né? Não pode difamar as pessoas, porque vai haver um momento aí em que nós vamos ser cobrados por tudo aquilo que nós falamos, fazemos e deixamos de falar e fazer. Então aí, como que é difícil, né? É o que eu falei, a graça é mais difícil, a graça é mais complicado. Então, não pode haver ódio nos corações, não pode haver rancor. É necessário resolver as questões internas, as questões individuais, para que nós não venhamos aí a ter que prestar contas no tribunal diante de Deus. Imagina, a gente tá lá diante de Deus e ele ia falar parte de mim porque de ti não te conheço. Não, né? Estamos querendo sair dessa. Nós queremos estar com Ele. E o que a gente sabe com Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Até aqui, 26. Vamos curvar a nossa cabeça, agradecer ao Pai. Senhor, obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado, meu Pai, por esses ensinamentos. Bem-aventurado, mais do que feliz, somos nós que não vimos, mas cremos. Cremos na Tua palavra, cremos que Tu és o Cristo, que Tu és o Messias. Não vemos sinais, não vemos prodígios, não vemos maravilhas, mas sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor veio, viveu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Obrigado, Senhor, pelas Suas misericórdias que nos alcançam todos os dias. Amém? E aí, finalizamos o nosso 5º dia. Glória a Deus. Até amanhã. Deus abençoe.